abençoe, irmãos. Vamos ler em Atos, capítulo 1, versículo 8 a 11. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Grande Criador, continua sendo nosso alimento, nossa paz, nossa salvação, nossa vida, nossa alegria, e que cada um dos teus filhos possam regozijar com o cumprimento da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Os 7 selos abertos na montanha. Sempre tem que ter um ponto de partida, né? A gente tem pregado também, como o irmão Brana começou a pregar, os selos. Ele diz que foi aberto naquele dia. O primeiro selo foi aberto, o segundo, então, a gente prega como ele pregou. Agora, quando ele vira, ele dobra uma esquina e mostra onde os selos foram revelados, muitas vezes a gente prossegue, ao invés de dobrar a esquina como ele dobrou. Quem foi que pregou que cada noite foi aberto um selo? Foi Brana. Quem foi que pregou que o selo foi aberto na montanha? Foi Brana. Então eu quero falar sobre isso, porque as pessoas creem no irmão Brana, mas eles não conseguem acompanhar a revelação, porque aquilo é um ponto de partida até você receber aquilo completo. Então, se cada selo foi aberto na montanha, foi aberto para o profeta. Mas quando você encontra ele pregando no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, aquilo estava acontecendo no momento, mas já tinha sido aberto. Então eu quero que vocês acompanhem os 2 pensamentos. Foi aberto na montanha, foi aberto
cada dia que ele pregou os selos. Isso é a mensagem do profeta, não adianta a gente querer fugir. Esta é a realidade. Aí o incrédulo diz, onde é que foi aberto? Foi no tabernáculo cada dia ou foi na montanha? O incrédulo sempre é assim. Ele quer saber, onde foi? É uma só coisa. Não, é que aquilo vai sendo aberto gradativamente para o povo ver. Por isso, quando o irmão Brana pregou a revelação dos 7 selos, nem irmão Brana sabia, está claro no 7º selo, que nem ele sabia daquela terceira puxada, onde é que ia acontecer, se estava acontecendo. Se ele soubesse, ele tinha falado no 7º selo. Ele não falou, porque ele não sabia. Quando você encontra coisas na mensagem como os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Está na era de Laodiceia, 38. Como pode estar ali se naquele tempo que ele abriu as eras ele não sabia? Então você tem que acompanhar o que o irmão Brana fazia para colocar os acontecimentos dentro da era de Laodiceia. Ele que pedia para o irmão Liveio colocar ali, mas quando ele pregou não tinha aquilo ali. O original não tem aquilo ali, mas ele mandou colocar, porque as eras, me parece que foi 61, foi pregada. O terremoto no Alasca foi em 64, está na era de Laodiceia. Então, tem que se entender por que está em 61, quando aconteceu em 64. Ele mandou colocar aquele acontecimento ali. Então, estas coisas que estou falando com vocês, é que cumpriu, foi aberto na montanha, mas quando é que ele falou que foi aberto na montanha? Já lá em 64, 65, no ano da morte dele. Mas ele não sabia em 63. Em 63, ele pregando o 7º selo, diz a terceira puxada, ou a terceira etapa, o que vem. Pregando o 7º selo. Aí em 65, ele diz a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Tão simples, os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Então, se você não acompanha o pensamento do profeta, a forma que Deus quis entregar este pão da vida para nós, você não vai aprender. Acaba não aprendendo. Porque ele, no tempo que a coisa estava cumprindo, nem ele sabia. E você quer que eu te diga que ele não sabia da vinda? Pois está escrito aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho. E você sabe que Jesus não sabia no seu dia, e que Brana não sabia no seu dia também? E depois que aconteceu, que Brana disse que era aquilo? Só depois que aconteceu, ele também não sabia. Tem mensagem para isso? É muito simples, né? Ao nascer do sol, vamos começar no final do 202 para o 203. O que nós pregamos tem que estar registrado na mensagem. O que falamos de batismo em nome de Jesus Cristo tem que estar registrado na Bíblia. Se falamos da deidade, Deus é somente um, não dois nem três, tem que estar registrado na Bíblia. Quando se fala em revelação dos trovões, você não tem que procurar na Bíblia, não tem. A revelação dos selos não tem na Bíblia. Você tem que procurar onde foi revelado, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme o segundo anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7. As eras foi pregado em 60.
Eu disse que era 61. Muito bem, é bom corrigir sim. Agora, foi pregado em 60 e tem acontecimento de 64 dentro das eras. Então foi o que o irmão Brana mandou colocar. Você não vai duvidar disso, que o irmão Brana examinou as eras da igreja e quando ele pregou, ele levou quase 5 anos para soltar as eras da igreja, porque ele estava examinando as eras e colocando coisas lá dentro das eras. E fazendo um livro que era para todas as nações, inclusive o Brasil. Era um livro corrigido para que fosse, ao ler, entender aquilo ali melhor. Você pode entender melhor sem reticências. Então nós temos aqui, sobre esta revelação dos selos e da vinda. Um pastor diz aí, né, sobre a vinda, ele diz, os anjos vieram naquela nuvem. Sim, é verdade. O pregador fala, verdade, os anjos vieram naquela nuvem. Mas eu vou falar que aquilo lá foi a vinda, eu não sou louco. Aí o pregador diz, eu digo assim, tem que ter um louco para falar isso. Sempre tem que ter um louco. Aconteceu, os anjos vieram e Jesus Cristo estava junto com aqueles 7 anjos descendo sobre aquele monte? Sim, verdade. E aquilo era a vinda? Brana diz que era. Eles dizem, eu não posso falar, eu não sou louco, mas eu sou. O problema é, Deus sempre teve que ter um louco. Porque se você não é louco por Deus, você é louco pelo diabo, pela denominação. Você luta, coloca a denominação em primeiro lugar, o fulano, o beltrano. É tão simples, o irmão Brana diz, eu não estarei aqui na próxima geração. Aí vem a família dele dizendo que é ele agora nessa geração. Ele diz que não vai estar aqui. Ele diz que não vai julgar ninguém na próxima geração. E qual é a próxima geração depois de Brana? Você põe 40 anos depois de 65, dá 2005. O próprio William Brana diz, eu não estarei julgando a próxima geração. Quem foi que pregou que 40 anos é uma geração? Foi Brana. Aí você para e diz, não, mas não pode ser 40, talvez é mais. Foi Brana que falou. Você tem que crer no profeta. Tem que ter um louco para crer. Entende? Mas é a maneira de Deus trazer aquilo para nós. Então vou dar a explicação que o irmão Brana está dando aqui. Vou ler apenas. Ele é esses selos. Porque toda palavra é Cristo. 202, ao nascer do sol. E Cristo é os selos que foram abertos. E se não foi aberto todos os selos, Cristo não foi aberto. Cristo não foi revelado. Então escuta. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Aqueles 7 anjos que tinha manifestado naquela nuvem. Representa as 7 igrejas. Tudo foi completo. Mas se você lê os selos, ele diz, ainda não aconteceu. Você lê a mensagem 63, 64, irmão Brana ainda está dizendo, ele nos revelou 6 selos. E não pôde falar do 7º. Almas que estão em prisão agora, ele fala sobre isso também. Provando a sua palavra, em 64. Ele não sabia. Quando a coisa acontece, você não sabe. Eu já disse a vocês, quando cumpriu a mensagem de João, eu não sabia que aquilo era a mensagem de João. Eu não sabia que o Cordeiro fora do trono, a era terminou, o último eleito já entrou, o novo nome é Brana. Eu não sabia. Um dia eu cheguei aqui e disse,
eu já sei o nome do homem. Ele chama João. Mas a mensagem já tinha acabado. Eu estou vivendo da reputação daqueles anos de mensagem. O William Branham diz que é assim, que todo pregador vive o final da vida com a reputação dos 3 primeiros anos que ele teve de mensagem. E eu creio no irmão Branham. Então eu sou o louco para crer nisso. Mas o que você está fazendo aqui pregando? Estou ainda pregando com aquela reputação que eu tive até 3 anos e meio de mensagem do ano 2000. Estou pregando a mesma coisa, a mesma mensagem, mas eu não sabia que aquilo era a mensagem de João. Depois que aconteceu, depois que cumpriu, depois que foi pregado, aí eu chego e disse, eu conheço e sei o nome do homem, ele chama João. Aí alguns irmãos se escandalizaram e foram embora. Eles não podem saber da verdade. Eles têm que ficar ouvindo aquilo ali sem revelar para eles o que é. Quando revela para eles, eles vão embora. Quando Jesus revelou para os 70, foram embora. E os pregadores, é o pior de tudo, são os pregadores. Não é o povo. O povo é dominado, governado pelos pregadores. O pior são os pregadores. Os guias cegos não é o povo. Os guias cegos são os pastores, são os obreiros, são os guias cegos, não são o povo. O povo anda cega porque tem um guia cego. Aí quando o irmão Branham vem e revela aquilo e mostra como aquilo aconteceu e quando aquilo aconteceu, aí a pessoa, não, mas não pode, por quê? Eles esperam uma grande coisa e aquilo é simples. Esperávamos o arrebatamento e veio o Filho do Homem. A gente espera uma coisa e vem outra. Por quê? Porque não tivemos homem suficiente, pastores de olhos abertos antes, para poder ensinar-nos que primeiro, antes do arrebatamento, teria que vir o ministério do Filho do Homem. Nós não tivemos homens capazes, nem nós éramos capazes de ensinar isso ao povo. Por isso aquilo passou, cumpriu. Aí depois que cumpriu, a gente diz, o ministério do Filho do Homem foi no tempo de William Branham. Foi lá atrás, já cumpriu. Mas no dia a gente não fica sabendo. É por isso que os Estados Unidos não soube no seu dia quem era Branham. Hoje, até os filhos de Branham sabem que ele era Deus encarnado. Mas no tempo que eles desobedeciam a Branham, eles não sabiam que era Deus encarnado. Se eles soubessem. Você acha que Simeda, a melhor esposa do mundo, diz o profeta, se ela soubesse que ele era Deus encarnado, teria batido a porta na cara dele? Ela estaria batendo a porta na cara de Deus. Ah, mas era o marido dela. Era o que tinha sexo com ela, tinha filhos com ela. Ela não podia ver isso. Foi ver depois, sofrendo 16 anos com tumor. E quando aquilo foi detectado, era o mesmo homem que tinha lá atrás recebido a porta na cara, pelo nervosismo dela, por causa da desobediência de José. E José pulou no colo do irmão Branham e disse, papai, me perdoa. E Branham era como Deus. As pessoas que não percebem, ele era como Deus. José errou, precisava apanhar. Ele falou, José, você sabe que você merece apanhar. Você merece uma surra, uma correção. Mas eu te perdoo. Mas o que aconteceu? Meda recebeu um tumor, um quisto no ovário esquerdo. Porque ela não viu que era Deus encarnado. E o menino errado, pedindo, papai, me perdoa. Pensa você, errado, caindo no colo de Deus, e a igreja te condenando,
e você, na hora que a igreja vem te corrigir, te condena, e você pula no colo de Deus e diz: papai, me perdoa. Ah, a igreja fica agitada, por isso ela tem um quisto. Ainda bem que a Meda Brana, ela foi curada, mas estas outras não são curadas. A Meda Brana foi curada, teve tempo para ela poder reconhecer aquilo. E olha que tipo de homem era Brana. Era um homem simples, mas tinha o maior ministério do mundo, envolto naquela simplicidade. Como cada um de nós, precisamos deixar a palavra penetrar em nossa vida, para que possamos receber o bálsamo, a cura, a libertação, a salvação, o perdão. Papai, me perdoa. E Deus diz assim: você sabe que você merece uma surra, mas eu morri na cruz para te perdoar, para pagar seus pecados. E eu fui representado no Filho para fazer isso por você. Você então está perdoado. Você tem que sentir assim a misericórdia divina. E isto vem gradativamente, você vai aprendendo isto gradativamente, até chegar à perfeição. Você não começa ali em cima, você começa aqui embaixo. Você tem que ter base, alicerce, para começar a formar paredes, para chegar à cumieira, ao acabamento. E esse acabamento veio, mas quando veio, que foi esta nuvem, Cristo e 7 anjos. Mas todo mundo, todo crente, até acho que os crentes da mensagem pensam que Jesus vai vir e um monte de crente com clarinete, com pistão, tocando, é a vinda do Senhor. Ah lá, ele está vindo. Eles pensavam que era assim. Mas o que nós lemos aqui? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Ele foi recebido acima no céu, que jeito? Olha para você ver. Envolto numa nuvem. Há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Como você viu ele ir? Envolto numa nuvem. Como ele disse que viria? Do mesmo jeito. E Apocalipse 10:1, e vi outro anjo forte descendo do céu, numa nuvem. Se eles tomassem a Bíblia e crescem na Bíblia, eles viriam que aquelas palavras proféticas, lá do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, estava cumprindo aqui agora no tempo de Brana. As palavras do tempo de João na ilha de Patmos, estava cumprindo agora no tempo de Brana. E no nosso tempo, se eles pudessem ver, mas eles não podem ver. Eles não têm capacidade para ver. Não há pastores suficientes para ver, porque são todos iludidos em posição, em nome, que os outros tratem bem. São os pastores preocupados com hotéis de 5 estrelas, 7 estrelas. Deveria pegar a estrela 7ª mesmo, Brana. Não, eles querem o natural, para mostrar o que eles são, que eles não ficam dormindo em qualquer lugar, como Jesus, como Pedro, como Paulo, como Brana. Eles querem mostrar isto, que eles têm condições para poder ir dormir no hotel bem caro. Não sou contra, não. O problema é que eles estão baseados nisto. Eles não têm a revelação da palavra, só têm dinheiro para pagar hotel para pregadores que vêm até dos Estados Unidos para cá, e você tem que gastar milhares de dinheiro com ele, quando poderia repartir até para os irmãos, para as viúvas, necessitados também, né? Você vai repartir dinheiro com quem não precisa? Mas tratam bem. São grandes personagens. Eles estão atrás de nome.
Mas eles não podem ver essa vinda, é tão simples. Assim como vocês viram ele subir, ele vai descer. E eles viram ele subir e uma nuvem o cobriu. Quando ele descer, vai ser desse jeito. Então ele desceu em 1963, 28 de fevereiro de 1963. Ele desceu desse jeito, mas eles não viram. E até hoje, até os da mensagem, pega a mensagem e critica. Infelizes desses pastores. Tem nome, pompa, é uma grande coisa, um grande personagem. Não estou falando mal da pessoa, não tem luz. Os fariseus eram gente boa, mas não tinha luz. Você não pode viver com a luz anterior. Deixa eu ver aqui. Você não pode viver. É hora que você quer viver com a luz, mas a luz não é do seu dia. A luz de Lutero, a luz de um não serve para o outro. A luz de Noé não servia para Moisés. Deveria aprender isso. Não, no tempo de Noé, ele fez uma arca, aí Moisés vai atravessar o Mar Vermelho, vou fazer uma arca também. Não funciona. A mensagem não funciona, o profeta pregou isso. Então nos dias de Jesus ele veio para morrer, para nos salvar. Aí nos dias de Branham ele veio para revelar o que não podia ser revelado durante 2 milênios. Ninguém podia saber, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele ia rasgar o véu para nós. Agora aconteceu, rasgou o véu, e as pessoas não viram. Se as pessoas não viram Branham, vai ver você? Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo. Aqui ele já não, em 65 ele não diz mais 6 selos. Não, tudo foi completo. Mas se você vê na abertura dos selos, até 63, 64, ele estava dizendo que ele nos abriu 6 selos. Porque ele não podia falar dele, o 7º selo era ele. Mas quando deu em 65, ele já estava falando do que era o 7º selo, que era ele mesmo aquele 7º selo. O mistério era ele. Mas ele deixou claro até nos selos, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. 68 do 1º selo. O mistério de toda a Bíblia. E 33, aquele selo mais antigo. É bom a gente ver isso. Tudo foi completo. E nós nem o podíamos entender. Ele não falou, e vocês? E nós? Porque ele também não entendeu o dia da vinda. Porque nem o Filho sabe, e ali estava o ministério do Filho do homem na terra. Tinha que cumprir primeiro, depois que aconteceu. Aí você olha para trás, ele diz, e vê onde tudo aquilo cumpriu. Tem que olhar para trás. Porque ele estava aqui, olhando para frente, dos selos para frente, e ele via que essas coisas, a terceira puxada, ia acontecer lá na frente. Mas estava acontecendo no dia dele. A vinda ia acontecer na frente, mas estava acontecendo no dia dele. Por isso ele chega aqui e diz, vou repetir, tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é alfa e o ômega. O princípio e o fim. Que tremenda identificação. Mas eles aprenderam alguma coisa? Quem viveu nos Estados Unidos, dormiu com irmão Branham, andou com irmão Branham, pescou com irmão Branham, caçou com irmão Branham, soube alguma coisa? Eles que deveriam pregar o que eu prego. Porque foram eles que andaram com ele. Andaram, mas não viram. Aí você vê Paulo pregando, ensinando coisas
que Pedro não pôde ensinar. E Paulo nem andou com Jesus. Pedro andou com Jesus na carne. Paulo andou com Jesus em visão. Gálatas capítulo 1 ele fala isto. Mas Deus aprove revelar a Paulo e dar doutrinas para Paulo ensinar para a igreja o que ele não deu para Pedro, porque Pedro depois partiu para os judeus e Deus escolheu Paulo como profeta e apóstolo aos gentios. Mas Pedro ficou como um profeta aos judeus. Deus faz como ele quer. O homem andava com ele, podia dizer, eu que andei com ele, eu que tenho experiência, eu que sei. Não, agora Paulo, eu não andei, mas ele falou comigo ali no deserto da Arábia. Por 3 anos eu passei com ele. Vocês passaram 3 anos andando com ele. E eu passei 3 anos andando com ele depois que ele ressuscitou. 3 anos no deserto da Arábia. Eu aprendi, eu nunca fui a Jerusalém perguntar para vocês como que é o batismo. Mas os primeiros que eu encontrei, batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. Como ele sabia? É isso que você vê um Brahma. Quando ele chegou e já batizou o batismo correto. Existia já a denominação que batizava em nome de Jesus, só. Aí Brahma diz que está errado batizar em nome de Jesus, porque cadê o pai dele? Tem que ser Senhor Jesus, porque Senhor é o pai. Mas eles achavam que era só Jesus já está bom. Não, veio Brahma e mostrou, Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é para trazer luz no momento. Mas naquele tempo, no tempo das eras, não tivemos essa luz. No tempo do irmão Brana, não tivemos certa luz que não podia ser dada naquele dia. A luz não podia vir naquele dia. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Quer dizer, essa luz vai aparecer há algum tempo. Espere que vai aparecer. Mas não diga a ninguém, esta é a terceira puxada. Amém. Então aqui está falando da vinda, ó. Não fomos nós quem tiramos aquela fotografia. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é alfa e ômega, princípio e o fim. Que tremenda identificação. 203, ao nascer do sol. O poder vivificador fez isso por nós. Agora já em 65. O que o poder vivificador? Poder que traz vida a uma coisa morta. Poder vivificador. Poder que traz vida, que vivifica. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Oh, eu que sou de primário, só estudei 4 anos, e eu sei disso. E vocês que formaram, vocês não sabem disso? Olha, o poder vivificador nos permite ver, não nos permitirá ver. Nos permite, o presente nos permite ver sua vinda. Mas eles não estavam vendo. Agora, em 65, foi que o irmão Brana descobriu que ele veio naquela nuvem. Aquela era a vinda dele. Para manifestar o ministério de filho do homem na terra, ele tinha que vir naquela nuvem e descer no 7º anjo, que representava o 7º selo. Ele desceu nesse 7º anjo e revelou os selos para nós. Por isso William Branham diz isso daqui. 245, a união invisível. 245, vou ler só um pedacinho aqui. 245, parte final. Agora você sabe, Deus não pode abrir, o irmão Brando mesmo disse que Deus não pode abrir os selos numa denominação. A denominação não sabe nada. Você pergunta para as igrejas hoje, não sabe nada de selos, nada dos trovões. Eles não sabem disso. Acontecimento que já cumpriu no tempo de William Branham. Tem gente que crê no irmão Branham esperando o irmão Branham vir fazer uma restauração.
Eles nunca enxergaram o ministério restaurador do irmão Branham, que foi antes dos selos. Tem que restaurar antes para depois ter a vinda. Não é ter o rapto, não. Era uma restauração antes, para depois ter a vinda. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, Mateus 17:11. E quando foi que Elias veio primeiro? Foi no tempo do irmão Branham. Elias veio primeiro, isto é, a mensagem restauradora veio primeiro. Por quê? Porque depois era a vinda. Era isso que é para entender. Mas quando é que eles puderam entender isso? Então, olha, e os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha, 245, a união invisível da noiva. 7 selos abertos na montanha. Então você para um pouquinho, se foi aberto na montanha, por que ele não disse quando estava pregando a revelação dos selos? É porque ele ficou sabendo depois, que os selos foram abertos na montanha, mas ele já tinha pregado. A visão da tenda já tinha cumprido, mas nem ele ficou sabendo. Você sabe que a vida toda o irmão Branham está procurando alugar uma fazenda e uma grande tenda para poder fazer uma campanha para cumprir a visão da tenda. E aquilo foi tão simples que quando ele estava pregando os selos, estava cumprindo naquele quartinho onde ele estava. Aquela catedral, chamado quartinho, catedral, tenda. Ele estava ali dentro, recebendo do Senhor, Deus escondido e revelado em simplicidade. E aí vai a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. E aí veio o primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E alguém disse, irmão Branham, quando revelar o 7º selo, então aí acaba tudo. Eles não entendiam o que era. Eles nem viam que o irmão Branham era o 7º selo. Cada mensageiro que eu li aqui, 202, tem mais mensagem. 202, ao nascer do sol, cada mensageiro representa uma era. Cada selo é representado no mensageiro. E este 7º selo era representado no 7º mensageiro. Mas eles não podiam ver, o próprio irmão Branham disse, e nem nós podíamos ver. Aquilo aconteceu, ele veio no monte, a revelação dos selos foi ali. Ele me chamou, foi ali que ele subiu. Foi ali, terminou as eras, suba cá. Ele subiu. Por isso, se você, se eu, se nós não temos uma mensagem que prossegue, não adianta nada, porque ele subiu ali e viu todas essas coisas e pregou nos selos para nós. Tudo isso, pregou a festa das trombetas para nós, dando a revelação que nós precisávamos, porque ele subiu ali. Agora, cada um de nós, pregador, temos um lugar para subir para que o nosso povo possa ver. Esse é o lugar, você tem que subir para poder ver. Se você fica no capítulo 3 de Apocalipse, você não vê. Mas sobe aqui no capítulo 4, verso 1, para você poder ver. Subir cá. Eu vou te mostrar as coisas que aconteceram e que irão acontecer. Por isso nós sabemos porque Branham subiu. E aí o que faz a esposa? A esposa é exatamente o corpo do esposo. Se a cabeça, Cristo estava em Branham, agora a mentalidade de Cristo que estava em Branham passa para a igreja. E a igreja sobe também no capítulo 4 de Apocalipse para saber das coisas, para saber dos selos, para saber dos acontecimentos, para saber até da vinda do 7º anjo, porque que está lá na frente. E ele tinha que revelar as coisas antes do capítulo 10 e depois do capítulo 10.
Ele tinha que revelar estas coisas todas para nós. Mas guarde bem, o poder vivificador de Deus nos permite ver sua vinda. Tem que ter um doido para crer, não tem? Então tem que ser nós. Ver sua vinda. Ver. Eu não sei. Eles falam ver, mas não é ver. Então eu não entendo mais o sentido da palavra. O poder vivificador nos permite ver. Ver, ele veio numa nuvem. Assim como ele subiu numa nuvem, Cristo, for oculto por anjos, agora ele desce numa nuvem. E as pessoas não percebem, e desce na nuvem e não para na nuvem. Ele desceu na nuvem e pôs o pé direito no mar, que é entre povos, e o esquerdo na terra, que era nos Estados Unidos. Deus estava encarnado no entardecer, ali no homem nos Estados Unidos. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, não é morrer de orar, de jejuar. Você precisa de crer no que Deus fez. Tem hora que você diz, eu tenho que orar muito para ser curado. Você tem que crer. Tem gente que acha, se eu jejuar bastante vou ser curado, fulano vai ser curado. Você tem que crer. O profeta Isaías diz que ele já curou as nossas enfermidades. Não é questão de orar para isso acontecer. É questão de eu crer que isso aconteceu. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por mais um momento em sua presença e pela paciência que o Senhor dá a um povo para parar e me ouvir ainda, Senhor. Mas eles estão com a mesma loucura de crer na sua revelação, na sua manifestação. E o que o Senhor disse aqui, Pai, é tão pesado que o Senhor disse que esses selos foram revelados na montanha. E o seu profeta diz ainda, Deus, deixa-me morrer agora mesmo neste púlpito, se isso não é verdade. Senhor, obrigado por estas bênçãos. Nós cremos que isto é verdade. O seu profeta pregou e nós cremos que é verdade. A vinda aconteceu e nós cremos que é verdade. Agora estamos aguardando o arrebatamento. Sem a mensagem da vinda, não podemos ser raptados. Por isso estamos aqui para poder crer nesta mensagem, não inventar mensagem, crer no que foi pregado, crer no que o seu profeta pregou e revelou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda meus irmãos, minhas irmãs. Porventura, Senhor, por todo este Brasil, África, Estados Unidos, Portugal, Califórnia, tem mais alguém me ouvindo em algum lugar que pode dizer agora, eu creio nisso também. Eu estou tomado por essa loucura de crer nesta vinda que aconteceu naquele dia 28 de fevereiro de 1963, e que o sétimo selo estava ali revelado, manifestado, quase meia hora de silêncio, às 18 horas até 18h28. Senhor, nós cremos nessas coisas. Ajuda esse povo, ajuda essa igreja, que mais alguém possa comunicar conosco e dizer, eu creio nisso também. Eu quero estar arrolado com esse povo que crê nessa vinda, que já aconteceu, da manifestação do Filho do Homem, para que eu possa estar preparado para o rapto que está para acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu,
o que estava entre linhas, Ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez.